Olá, começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua rede de Cidade Livre Comunicação Comunitária. Nós estamos recebendo hoje o deputado estadual Alencar, que é líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Alencar. Eu que agradeço a oportunidade, Pimentel, cumprimentá-lo, cumprimentar a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês na TV Comunitária. Pois é. O Alencar, nós estamos vivendo hoje momentos, eu diria até que surreais no Brasil e no Estado de São Paulo também. Como é que o Alencar está vendo a situação política no Brasil, no próprio Estado de São Paulo? Agora o governador parece que finalmente também apareceu, os malfeitos do Alckmin também. Como é que fica? Em São Paulo, diria que as pessoas estão percebendo que o santo não é tão santo, né? O Alckmin, que tem um apelido de santo, nós estamos percebendo aí que não é tão bonzinho assim como ele aparenta ser, né? Essa áurea do bom moço, do homem pacato. O Alckmin, a gente sabe, e essas denúncias, por exemplo, que envolvem Rodanel, a bancada do PT faz desde 2010. Aliás, ela foi motivo de debate num debate presidencial entre a Dilma e o Aécio naquela ocasião, onde se falou do Paulo Preto, né? Esse personagem aí que atuava tanto para o Serra como para o Alckmin. Acho que muita coisa está vindo à tona. Está, de uma certa maneira, um sistema político se explodindo, o que demonstra a necessidade de uma reforma política ampla, de uma reforma política que delimite um novo marco, delimite um novo sistema. Não dá para viver com o sistema político do jeito que estava. Pois é, Alencar, você sabe que eu acho que já te contaram, eu também, além de jornalista, eu tive militância política, eu fui presidente do Partido Verde em Rio Claro, antes eu fui presidente do Partidão. Eu acho que desde a época que eu era presidente do Partidão, que eu escuto essa história da reforma política. E ela não acontece até porque, e eu não acredito, porque deixar os próprios políticos fazerem uma reforma política, isso não vai acontecer nunca. É uma constituinte que resolve ou não é uma constituinte? Mas você tem razão, acho que eu também, desde quando era garoto, a gente falava da reforma política. As crises também servem para a gente ter novas respostas. Estamos vivendo uma situação de crise ampla, grande, séria. Se quem detinha um poder político, e vamos dizer que é o mundo financeiro, é a grande elite, é o grande capital, os grandes empresários, que no Congresso Nacional é a maioria, é esse grupo que é a maioria. Vamos pegar a composição do Congresso. Os grandes coronéis, antigamente, que ainda tem vários herdeiros mandando no Congresso, esse grupo nunca quis uma reforma política, porque sempre foi o capital que mandou. A grande questão que está sendo colocada, eu sou um deputado estadual. A minha função é o quê? Representar o povo. Sou um servidor público. O deputado federal assim devia ser, o prefeito, o governador, o senador, o presidente. Se eu sou um representante público, se eu sou uma pessoa que tem que trabalhar com o interesse público em primeiro plano, por que era o sistema privado que financiava o sistema político? Pois é. Lógico que eu costumo dizer que essa história, empresa não tem ideologia, empresa tem negócio e só no sistema capitalista, né? Empresa ou dá lucro ou fecha. E nós temos que abrir, até então era legal doação de empresa. Era legal e era um costume corriqueiro do mundo político. Agora o eleitor vota. E eu, como representante público, é legítimo que eu represente o meu eleitor. Na busca de uma solução. A empresa não votava, mas doava. Mas não era ilegítimo, se ela procurava, você buscar uma solução de um problema. Primeira coisa, nós temos que entender isso, tomar muito cuidado. O que não dava que nessa representação de um interesse empresarial, de um interesse privado, ser feito algo ilegal e contrário ao interesse do povo. Então essa linha nós temos que tomar muito cuidado. Porque senão nós vamos condenar aquilo que em tese também era legítimo e legal. Entendi. Isso é perigoso. Certo. É explodir um sistema condenando todo mundo que lá estava.
mesmo eventualmente quem não cometeu ilegalidade. Pois é, eu acho que essa crise atual, ela já aconteceu anteriormente, só que anteriormente os interesses que estão por trás da atual conjuntura, eles não tinham interesse de retomar o quintal. Eu estou convencido que nós estamos vivendo uma ação externa. Também. E assim, inegável. Você veja o seguinte, é por isso que tem hora que eu fico torcendo para o Palocci fazer a tal da delação premiada, que daí nós vamos chegar em quem tem que quebrar. Porque assim, eles quebraram as empreiteiras brasileiras, que era o que nós tínhamos para vender o país internacionalmente. Agora eles quebraram a carne brasileira. Só não quebraram os bancos, porque sabe o que acontece, Alencar? Quem manda não é porque o banco no país, quem manda no mundo hoje é a ditadura do capital financeiro, entendeu? E é isso que está por trás disso. Porque o sistema financeiro nacional está atrelado ao sistema financeiro mundial. Então, se quebrar esse sistema, como a crise do banco norte-americano uma época, que quebrou o mundo inteiro. O banco não quebra, nem lá, meu, nem lá depois quebra. salvaram. Nem né? lá quebra. O que eu acho, assim, nós já tivemos algumas crises políticas no país que tinham o mesmo contorno. Por exemplo, você lembra dos anões do orçamento, depois teve a CPI do Banestado, teve vários momentos que toda a classe política ficou exposta. Só que daí a mídia acobertou, né? Acobertou porque ela tinha interesse de quem estava envolvido e ter uma cobertura maior. Não, é que as empreiteiras... tinha uma cobertura maior. As empreiteiras... enfim, eu estou convencido do seguinte, nós estamos vivendo uma terceira onda do voo do Condor na América Latina. Não é só no Brasil que está acontecendo as coisas. Na Venezuela está acontecendo. No Equador eles tentaram, não conseguiram. Na Bolívia eles tentaram, não conseguiram. Vão depor a Bachelet. Na Argentina. Na Argentina é mais difícil, porque na Argentina o povo já está depondo o Macri lá. Não, estou dizendo na vitória do Macri. Eles fizeram isso na vitória. Mas assim, já está caindo lá, porque o povo argentino... Porque não sustenta. O povo argentino tem sangue na veia. Agora aqui eles quebraram os principais pilares da economia brasileira. Né? E por que eles quebraram? Porque o Brasil entrou numa onda que não podia entrar, junto com a China, com a Rússia, com a África do Sul, que é a questão do Banco dos BRICS. Quando o Brasil começou a questionar o dólar como moeda internacional, foi aí que os caras falaram, opa... Pimentel, entendeu? Hoje, mais uma atrocidade do Trump, uma loucura, um governo que há pouco tempo já cometeu o ataque recente na Síria e agora o ataque hoje no Afeganistão, demonstra o seguinte, lá o Trump usa as armas, que infelizmente não vive uma democracia consolidada. No mundo democrático, ele não está usando as armas, porém ele usa outros instrumentos de influência, outras armas de controle do poder para poder estabilizar ou desestabilizar um governo. Então, mas parece que justamente... E é o que ele fez no Brasil. Então, mas parece não ele. Os Estados Unidos, o Obama... Quem estava antes. O Obama... Quem representava o capital, a ditadura do capital, era a Hillary. Aliás, o grande problema do Trump é que ele não representa isso. Agora estão começando a enquadrar ele. Agora, essa história de que ele usou as armas... Desculpa, assim, o que o Obama fez... Na Líbia, por exemplo, ele conseguiu meter fogo no Oriente Médio inteiro. Ele acabou com a única coisa que tinha dado estabilidade no Oriente Médio. Mas o que eu estou dizendo, a diferença é que nesses países não democráticos, usa-se as armas de fogo, as bombas. Nos países democráticos, utilizam-se as instituições e o poder midiático. Foi assim em Honduras, foi assim no Paraguai e agora no Brasil. E você citou a Venezuela. Eu pergunto a quem nos acompanha, você gostaria de hoje morar na Venezuela? Você gostaria de morar na Síria? Provavelmente a resposta seria não. Mas qual é o interesse norte-americano lá? É o mesmo. Por que será se ele gosta daquele... Se ninguém de nós gostamos, por que eles gostam? Porque eles... Diz que é uma coisa preta e que gera gasolina. Gera riqueza, né? Riqueza do mundo. Porque essa instabilidade... também fomentada aí de forma obscura, através da mídia, de outros setores, e nesse caso parte do Poder Judiciário Nacional, que no momento que o Brasil vai começar a ter uma renda, uma riqueza extraída do petróleo que nós descobrimos no pré-sal, no governo Lula,
cria essa crise que pilares nossos foram corroídos. A empresa nacional, a empresa de engenharia. Engenharia não é só obra, é conhecimento, é projeto. Quem é jornalista e faz a leitura e acompanha, né, as coisas ao longo da história, entende perfeitamente o que o Zé Serra vai fazer como ministro das Relações Exteriores e por que o capacho dele, que é o maior capacho brasileiro de todos os tempos, que inclusive, infelizmente, era meu amigo, era um cara que eu respeitava, o Aloísio. Não se esqueça que o Aloísio foi o cara que foi no dia seguinte, depois do golpe, prestar conta lá para a chefia lá. Para os Estados Unidos. E é ele que está lá, né? Agora... seguinte, na segunda-feira, depois do domingo, a votação foi no domingo, no dia seguinte. Agora, os caras estão tão espertos e eles estão com tanta força que nem o Aloísio Serra eles estão preservando. Vai tudo para o espaço. Eu acho que eles não esperavam. Eles não esperavam. Eles fizeram um ataque forte para pegar o Lula. Fizeram um ataque forte. Fizeram? Estão fazendo. Para desmontar o PT. Porém, as pessoas estão começando a pensar e comparar a diferença. Eles não só estão tentando pegar o Lula e desmontar o PT, mas eles estão tirando direitos. Direito das pessoas. A vida das pessoas está pior, é o desemprego, é a fome, é a miséria. Eles só retomaram a agenda que o Fernando Henrique estava impondo. Uma agenda derrotada. Se você pegar a agenda que eles implantaram no governo temerário, no golpista aí, é a mesma agenda que foi interrompida com a vitória do Lula. Eu acho que agora é com mais intensidade ainda. Agora não é porque é o seguinte, é que no mundo, antes no mundo, o capital ainda servia para gerar emprego, para produzir produtos. Agora é o financeiro, agora é o financeiro. E não tem nacionalidade, é transnacional, ninguém controla, entendeu? São 8 grupos. Quem fala muito bem sobre isso é um professor doutor que eu respeito muito, que eu também trabalho numa revista, Os Cadernos do Terceiro Mundo, chama Ladislau Dobor. Escute o que o Ladislau Dobor tem para dizer sobre os grupos financeiros no mundo, você vai entender, é 8 grupos e ponto final. Acabou, é isso que manda. E eles estão pegando, primeiro, a indústria de engenharia brasileira, o pré-sal. O pré-sal não é o pré-sal, é a tecnologia que a Petrobras desenvolveu de conhecimento de perfuração em águas profundas. Que é conhecimento de engenharia. Exatamente. E agora, pegaram também o agronegócio. Né? Não, Ficaram com raiva da Kátia, porque a Kátia resolveu defender a Dilma, nem o agronegócio. A indústria naval que a gente estava tentando avançar, a questão do nuclear também, que o Brasil estava tentando também dar saltos, quer dizer, destruíram setores importantíssimos. Por isso que o desemprego está aí, está batendo a porta. E aí essa necessidade de fazer algumas reformas, que isso não é reforma, é extermínio, onde prejudica o trabalhador. Quer dizer, a CLT, que vem desde Getúlio Vargas, que é um amparo para o trabalhador, de garantia, porque o trabalhador é o mais fraco na cadeia. É o patrão de um lado e ele desse lado. Se o patrão impõe condições, o trabalhador cede, ele fala, é meu emprego que está em risco. Não, e a CLT, que é a lei... Mas a reforma maior mesmo que eles querem fazer, não é nem a questão da Previdência. Aí, no final, eles vão dourar a pílula, vai ter os recursos, você vai ver. O que eles querem mesmo, sabe o que é? É acabar com o imposto sindical. Daí... Não, isso aí é... Daí, maravilha. Isso é de fundo, isso é de fundo. Mas é isso, porque a hora que você acaba com o imposto sindical, você acaba com a única possibilidade do trabalhador se organizar, entendeu? Não, eles querem... Então, mas eles querem mexer em direitos, onde deixa o trabalhador fragilizado, porque ao permitir que o acordado entre nós é maior do que a lei, o que eu estou dizendo? A força do patrão vai subjugar o trabalhador. E essa, em síntese, é o que eles querem na reforma trabalhista, com trabalho de 12 horas, com tem algumas coisas, fracionamento de férias. Tem algumas coisas que precisavam ser regulamentadas. Por exemplo, eu trabalho em casa hoje, né? Eu acho que tem alguns, com o avanço tecnológico, tem alguns ajustes para fazer. Agora, vamos falar mais de coisa mais que o povo entenda mais. E aí, como é que vai o Doriana lá em São Paulo? Vai bem, vai mal? Como é que você vê os primeiros 100 dias do prefeito Gari? Assim, como que é? O prefeito Gari. Aliás, Gari. Antes só falar, e a própria reforma da Previdência, antes de falar um pouco sobre o Doriana aí, ela também é uma tentativa de fortalecer o mercado financeiro, quem vai administrar as previdências privadas,
Quer dizer, essa é a lógica do golpe. Tira direito, entrega para o mercado financeiro. Acredito que a reforma da Previdência não vai passar. Dia 28 é dia de greve geral, todo mundo tem que parar, porque o seu direito está em risco. Nós temos que fazer igual a música do Raul, o dia que a Terra parou, o dia que o Brasil parou, numa grande voz, uníssona, dizendo claramente ao governo golpista: nós não aceitamos, nós não queremos essas medidas que restringem os nossos direitos. Aliás, queremos transparência naquilo em relação ao que está aí. O Alencar, o Afonso veio dizer que nós estamos, encerrou já esse primeiro bloco, nós vamos voltar. Então a gente fala do Doriana depois. E depois eu te explico por que Doriana, que você sabe que Doriana é derivado do chuchu, mas isso aí depois a gente conta. É derivado A gente já volta com o deputado Alencar, que é líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí, galera, quer saber de tudo que está rolando no mundo da bike? Então se ligue no De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike toda semana pra você. Bike! O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. E nós estamos de volta com o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua rede Cidade Livre e Comunicação Comunitária. Nós estamos recebendo hoje o deputado Alencar, que é líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Alencar, eu não sei se você sabe, mas o chefe do Doriana, o Chuchu, esteve aqui em Rio Claro ontem reinaugurando uma coisa que ele fechou há 7 anos atrás, que é a Delegacia da Mulher. Levou 7 anos para ele conseguir reinaugurar. Aliás, Pimentel, vou fazer uma pergunta para você. Agora vou inverter. Pois não. Me dê uma política pública do governo Alckmin em São Paulo. Dou, lógico que dou. Qual? Não tem política pública, é a não política pública. O governo Lula, nós podemos citar o FIES, o ProUni, o Ciência Sem Fronteiras, Bolsa Família, Luz para Todos, ele tem a história Minha Casa Minha Vida. Aquelas coisas das tecnologias lá, aquelas universidades de tecnologia lá, as FATECs. Isso foi ele que implantou. Eu acho que o problema é o seguinte, ele seguiu muito bem a cartilha liberal do PSDB no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o Tucanistão. Faz quantos anos? 16 anos que eles governam o Estado de São Paulo. 27 anos, desde mas eu estou dizendo assim, mais assim... Desde 94. Pois é, então não tem 23. Política pública. A política pública é privatizar, terceirizar, precarizar. Na minha área, por exemplo, na área de cultura, a última vez... Está acabando, está tirando dinheiro tudo da cultura. O último governo que teve política pública de cultura no Estado de São Paulo, por incrível que pareça, foi o governo do Quércia. Mas vamos lá, como é que está sendo o Dória lá em São Paulo? Eu sei que você é deputado estadual, mas você é de Guarulhos. A gente também acompanha. Né? O Dória até agora não mostrou para que veio. Ele simplesmente está surfando numa onda, dizendo que é um gestor fazendo um ataque à política, não está fazendo uma gestão. E fazendo política. Seria mais, pois é, enganando o povo, né? Porque ele engana o povo nisso. Seria mais fácil, mais digno da parte dele entregar a chave da cidade. Porque o que ele quer fazer é isso, ele quer vender a cidade. Ele quer vender tudo. Literalmente. Agora, se ele quer vender a cidade, para que ele é prefeito? Se o prefeito é justamente para justamente administrar uma cidade. Então ele está enganando o povo. Infelizmente, nessa onda de ataque à política que a gente falava no início, alguns super-heróis aparecem. O Trump apareceu como super-herói nos Estados Unidos. Olha o que ele está fazendo. Colocando em risco a segurança mundial. É o herói criado lá. Criou um herói. O Dória se vende como um herói. O antipolítico. Eu vou voltar a dizer para você, eu tenho uma leitura diferente da sua em relação ao Trump. Por exemplo, o Trump avisou os russos antes de bombardear a Síria.
Né? O Obama fez o que fez na Líbia, passando por cima de tudo e não combinou com ninguém. Mas vamos falar do Doriana. Não, mas o Trump é um sujeito doido. Do padrinho do Doriana. Porque agora ele já começou a dizer que não tem padrinho. Diria que o padrinho do Doriana está em risco. Aliás, diria que os 3 últimos candidatos do PSDB se foram nessa crise política. Mas você acredita mesmo que o judiciário vai alcançar os tucanos? Eu acho que não. Porém, politicamente já ficou. O Aécio não tem mais saída. Não, o Aécio já não tinha. O Aécio perdeu a última eleição do estado dele. Lá o Serra não tem mais. E o Dória, da cúpula do poder, que é Fernando Henrique, Serra, Alckmin e Aécio, só sobrava o Alckmin. Porém, aliás, nós estamos pedindo uma CPI, nós queremos investigar o Tucana-Jato no estado de São Paulo, todas as teias, tudo aquilo que aconteceu. Se a Assembleia não decidir pela CPI, vai ser lamentável, mais uma grande omissão da Assembleia Legislativa. Só sobrava o Alckmin. Pois é. Já foi. Acho que agora ruiu aquela imagem. Sinceramente, ainda tenho minhas dúvidas. Assim, assim, você sabe que Rio Claro é a terra do Ulisses Guimarães, né? E o Ulisses Guimarães, eu acompanhei bem o processo da Constituinte. Logo depois da Constituinte, eu lembro até hoje que na primeira visita que o Ulisses fez em Rio Claro, ele falou para mim, para o Pires, para o pessoal, que é o seguinte, todo mundo comemorando a democracia, ele falou assim, mentira, nós só vamos ter democracia no Brasil quando a gente fizer a reforma do judiciário, o que não aconteceu até hoje. Né? Então, mas o Alckmin, dificilmente ele escapa disso. Agora, sem querer, ele diria o seguinte, ele elegeu um prefeito, que ele queria, porém não imaginava que ele poderia avançar. Sobra o Dória como prefeito da capital. Agora, o Dória não passou nenhum teste ainda para valer. Não, ele já está dizendo que ele não foi ainda o Alckmin não é padrinho dele, já está dizendo isso. Ele não foi ainda atacado, não teve crise ainda no governo da capital. Mesmo assim, a maioria das pessoas não quer que ele seja candidato. Ele vai fazer igual o Serra, abandonar o governo. Não, teve crise. Quem coloca? Questão o André Sturm. Quem coloca o André Sturm? Na cultura, né? Na cultura. Porque o André Sturm, ele é cineclubista, que nem eu. Eu militei com o André na década de 70, 80, na Federação Paulista de Cineclubistas. Entre nós, o apelido dele era André Sturm. O resto você tire suas conclusões. Mas assim, você acredita mesmo que a Assembleia vai aprovar a CPI? Não é fácil, mas eu vou fazer o meu papel enquanto deputado, enquanto líder da bancada do PT. Nós defendemos há muito tempo isso. Assembleia que diga lá... Vocês já propuseram 500 CPI. Só que agora a coisa tomou uma dimensão imensa. Se a Assembleia não quiser investigar, porque o governo Alckmin não foi investigado. O senhor Moro não investiga lá as coisas que envolvem São Paulo. Apesar dele querer investigar o próprio Lula que está aqui em São Paulo. Até a compra do pedalinho. Então ele poderia, se ele quisesse, também, já que ele estende a competência dele para qualquer lugar do país, querer investigar São Paulo. Não investigou. O STF não investigou nem o senhor Janot. Jogou agora para o STJ. Ou seja, não teve investigação. Porém, nós já temos aí diversas informações públicas. A Assembleia acaba investigando. Já pensou se o Judiciário do Estado de São Paulo fizesse com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o que fizeram no Rio de Janeiro? Já pensou o Robson Marinho, o que ia acontecer com o Robson Marinho? Que caía quase todos. Seria igual o Rio também, uma devassa no tribunal. Né? Eu conheço bem o Robson, ele foi prefeito em São José dos Campos. Estão apresentando, inclusive, um projeto de lei para que todo presidente do Tribunal de Contas, quando eleito, mas antes de tomar posse, venha à Assembleia Legislativa dizer qual é o plano de trabalho dele e que todo presidente que desse sua gestão, nos próximos 30 dias, também venha à Assembleia prestar conta daquilo que fez. É um poder auxiliar, porém, poderosíssimo e que não presta conta ao parlamento. Na verdade, é o poder auxiliar do Legislativo. Então, e quem manda é o Executivo. Mas nós temos pouco tempo, Alencar, e assim, até para não ficar parecendo que eu sou petista, porque eu não sou, está na hora do PT fazer uma autocrítica verdadeira. Eu perguntei até para o Rui Falcão, eu não chego ao ponto de falar que nem o Tarso, vamos refundar, não sei o quê, né? Até porque eles lá na Itália já tentaram com o partidão e não deu certo. Mas não estava na hora do PT fazer uma autocrítica, expurgar uns quadros que
o partido cresceu demais, acabou entrando um monte de tranqueira. Como é que você vê a situação do PT nessa onda? O problema é que a sociedade, nesse clima de ódio que foi criado, talvez, não sei se quer ouvir. Não, mas eu acho que devia fazer para dentro, para começar. Não, eu não sei se a sociedade quer ouvir. Há um clima de ódio, infelizmente, na sociedade. Agora, o PT não vai ser refundado, sabe por quê? Porque aquilo que nos fez ser criado, lutar contra as injustiças, lutar pela igualdade, lutar pela liberdade, lutar pelo Estado forte, ainda está presente. Mais do que nunca, a necessidade do Lula voltar era latente. A miséria está aí. E quem permitiu que houvesse um crescimento, uma inclusão, foi o Lula. Quem mostrou que havia um jeito novo de fazer política e diferente, melhor, foi o Lula. Aliás, até 2002... Pois é, tem uma parte aí que eu discordo de você. É a parte das reformas que não foram feitas. Ok, podemos falar sobre isso. Por isso que nós temos que aproveitar o momento da reforma política e fazer. Tem uma crise colocada. Regular a mídia também. Acho que foi um outro grande erro. Nós sempre defendemos a reforma política, defendemos sempre a votação em lista. Uma outra parte da sociedade que foi contra, do mundo político que foi contra, agora quer vir por necessidade. Porém, nós sempre tivemos sua opinião. Mas nós dizíamos, a sociedade brasileira, você que também se relembrar vai perceber o que eu estou falando. Até 2002, nós falávamos que grande empresário, grande político, que o crime do colarinho branco compensava porque as pessoas não iam presas. Essa realidade mudou. Não, sabe quando? É verdade. E sabe quando? A Polícia Federal tem liberdade para trabalhar. No governo Lula. O presidente Lula, ele escolheu sempre como procurador-geral de justiça o mais votado da carreira. O Fernando Henrique sempre interferiu nessa lista. Escolhendo o segundo, às vezes o terceiro, enfim. Nós não. Deu uma independência maior ao Ministério Público. O Supremo. O próprio Supremo. Então, daí não fez as reformas. O Gilmar Mendes é tão amarrado ainda ao Fernando Henrique, que ele continua lá como militante do PSDB. Pois é. E não como ministro Agora eles colocaram mais novinho. Agora colocaram mais um, que é o Alexandre de Moraes. Então, desculpa, nós temos que fazer um balanço, mas a sociedade fazer esse balanço. Você não acha que, assim, para além da reforma política, porque a reforma política não dependia tanto só do PT, tinha muito obstáculo, mas, assim, a regulação da mídia, realmente... Pimentel, assim, eu estou dizendo o seguinte, que agora... Até eu, como jornalista, militante da... Eu diria que a reforma política agora, nós sempre defendemos, e tem outra parte do mundo da política que sempre foi contra, agora por necessidade quer. Pois é. Então está dada a circunstância. E na vida é assim, surge um problema, você busca uma solução. Tem outras reformas, como a reforma da mídia. Mas dizer que só dependíamos de nós, talvez pelo menos tenha enviado, concordo contigo. Mas nesse momento, peitamos, eu falo peitamos porque eu participei disso, nós peitamos todos eles, fizemos uma conferência nacional de comunicação, reunimos todo mundo, era para... Mas Pimentel, isso... Tá lá, sonegação da Globo, some DARF, aparece DARF, e esse cara nada. Pimentel... Você acompanhou a Globo ontem? Pimentel, não... Tinha 200 nomes, só tinha o Lula na Globo, o dia inteiro. Eu nem vejo, nem quando o Corinthians joga, eu tô vendo, se for só na Globo eu não vejo mais, faz muito tempo. Isso também é fazer reforma da mídia, nós temos que boicotar. Quem não diz a verdade. O jornalista precisa assistir, porque senão não fica sabendo. Quem não diz a verdade. Passou-se uma oportunidade lá atrás. Agora, para que venha nova, nós temos que ganhar a eleição. E diria que vai ser inevitável. Mas nós temos que ganhar a eleição. Vou dar outro exemplo. Nós podemos fazer uma reforma política, porém, podia ter a gente colocar nesse texto que vai ter que ter uma constituinte. Ou a gente faz uma constituinte. Pode ser que o tempo não dê para fazer... Exclusiva? Não dê para fazer até a eleição do ano que vem, uma coisa ampla, mas que a gente faça depois, onde as pessoas digam e a gente faça um grande debate sobre qual sistema político a gente quer. E é justo que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro se manifeste diretamente, escolhendo constituintes exclusivos, ou seja, quem for não vai participar da próxima eleição,
com um tema determinado, com um debate o mais amplo possível. Até porque senão vai acontecer o que aconteceu na de 88. Nós fizemos a melhor Constituição do mundo, só que tudo ficou para regulamentar e tem coisa que até nós hoje... Nós temos que colocar o debate sobre o sistema político brasileiro para a sociedade. Você é a favor do parlamentarismo ou não? Eu sou a favor da lista. Da lista. O Brasil das grandes democracias... Lista fechada, inteira. O Brasil, dos grandes países, é um dos poucos que não tem sistema de lista. Isso nos fragiliza. Não, fragiliza os partidos políticos, né? E não é a sociedade. A gente elege pessoas, desculpa, qual o compromisso? Se não precisar de partido, de lista, cancela, faz eleição direta. Pois é. Só que isso é um desastre, é cada um compromisso consigo mesmo. E é justo. Hoje as pessoas ajudam a eleger o João, mas votam na Maria. Pois é. De todos então elas têm que saber como é que funciona o sistema atual e tem que votar em partido. Vai ser uma eleição mais barata, vai ser um debate mais aberto, mais franco. Elas vão saber o que os partidos pensam, elas vão saber o que os vereadores, o que os deputados pensam sobre o seu partido e se tem compromisso com ele ou não. Pois é. Pode ser que a partir do sistema de lista a gente até chegue no sistema de parlamentarismo no futuro. Você sabe que essa coisa de... No sistema parlamentarismo, a solução da crise era outra. O cara recebe os votos e vem um monte junto com ele, por incrível que pareça, de todos os caras que o Tiririca elegeu, o único que presta é ele, né? Você sabia disso, né? Não sei, será? Eu conheço o trabalho do Tiririca. Será? Tiririca, pelo menos o pessoal do circo não tem o que reclamar, ele fez um baita trabalho lá, não apareceu até agora em nenhuma lista de corrupção, mas estão dizendo para mim que falta 2 minutos. E daí, quem vem no meu programa, Alencar, assim, eu sempre deixo os últimos 2 minutos para, assim, você vai ficar mais famoso porque, assim, você veio no meu programa. Então, você tem 2 minutos de fama para falar com o povo de Rio Claro, registrar a presença da presidente do Partido dos Trabalhadores aqui, a Olga Salomão. Seja muito bem-vinda. A Olga é uma antiga militante da democratização dos meios de comunicação, ajudou muito a TV comunitária e é sempre muito bem-vinda. Então, você veio fazer alguma coisa aqui em Rio Claro. Então, converse com o povo de Rio Claro, que comigo você já conversou um monte. Primeira coisa dizer ao povo de Rio Claro, a política é a única saída democrática que nós temos para garantir direitos, garantir um Estado funcionando, por mais que tenha problemas. Mas é dentro da democracia que nós temos que buscar a solução. Isso nós temos que deixar claro. Dizer que é um prazer estar aqui contigo, me colocar à disposição da população de Rio Claro. Prazer estar aqui acompanhado da Olga, nossa presidenta recém-eleita no domingo, uma pessoa de história bonita, de participação política, pela defesa da democracia, defesa da democracia, de tantas lutas que de uma forma ou de outra nós estamos conectados, né? Não importa onde a gente esteja, nós temos o mesmo sentimento, né? O mesmo coração, a mesma vontade, o mesmo desejo de transformação para melhor. E a Olga, com certeza, aqui em Rio Claro, tem uma história, é pioneira, assim como tantos outros companheiros, junto com a Alan também, que está aqui nos acompanhando, nos colocar à disposição o nosso mandato, o nosso gabinete. Alencar Santana Braga é o meu nome, estou no 2º mandato como deputado estadual, atual líder da bancada do PT, e acredito, o Brasil vai passar por essa crise e vai voltar a encontrar o seu rumo, né? O rumo da inclusão, o rumo da oportunidade, o rumo da educação, o rumo da não miséria, né? Essa miséria que está aí latente, desse desemprego é triste. Você vê um pai de família hoje, a situação, as pessoas procurando emprego. Nós vamos passar por isso, tenho certeza, e vamos avançar. E acredito, por mais que alguns possam divergir, que o Lula ainda é a grande solução para esse caminho. Forte abraço, conte conosco. Obrigado, Pimentel, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui na TV Comunitária, te desejar muito boa sorte, que vocês finalmente consigam fazer alguma CPI funcionar lá na Assembleia Legislativa. Eu acho que não é só lá em cima que tem que passar limpa, em cima, embaixo. De repente, Rio Claro aqui, o deputado ajuda a assinar lá com a gente. Lá. Bom, sinto muito, eu acho que isso aí, se depender... Tomara, né? Aí, ó, o povo vai cobre para assinar a CPI. Se depender disso, não vai ter CPI. Então, seja muito bem-vindo. Quero deixar a TV Comunitária de portas sempre abertas para você. E quero agradecer muito você que esteve até agora ao nosso lado, assistindo esse programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua
Rede Cidade Livre, Comunicação Comunitária. Eu lembro sempre que você pode também acessar os nossos conteúdos no nosso canal do YouTube, que o Afonso deve botar o GC aí para vocês poderem acompanhar. Até a próxima e viva o Brasil!